Oi, bem-vindos! Esse aqui é o Fala MongoDB, nossa série de conteúdos em português de brasileiros para brasileiros. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB para o Brasil. E hoje nós temos convidados especiais. Eu convido o Davi e o Felipe a se apresentarem para a galera que nos acompanha e também para contar de onde que vocês são, qual é a empresa que vocês trabalham. Perfeito. Meu nome é Davi, sou coordenador de transformação digital na Oliveira Trust. Eu sou Felipe Queiroga, sou gerente de transformação digital da Oliveira Trust. Davi, Felipe, quem é ou o que é Oliveira Trust? Vou começar um pouquinho aqui, né? A Oliveira Trust ela é uma plataforma digital para serviços fiduciários, muito focado em fundos de investimento e títulos de dívida, renda fixa, tá? A Oliveira Trust hoje trabalha em todos os pontos quando a gente pensa aí no nosso fundo de investimento. Desde a administração, a gestão, serviços de custódia e escrituração, inclusive a estruturação dos serviços, né, do fundo junto com a gente. É um pouco do que a Oliveira Trust faz hoje. Maravilha. E é um serviço muito importante porque eu estava... Antes da gente começar aqui a nossa gravação, a gente estava conversando, né? E eu me dei conta que eu sou cliente da Oliveira Trust e às vezes a gente não percebe, né? Porque são serviços fundamentais, serviços básicos, importantes que nós temos no mercado financeiro. E você que está aí no seu trabalho, você que está nos acompanhando no carro, você que está na sua casa, certamente já usou também algum dos serviços da Oliveira Trust. Basicamente, a gente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, a Oliveira Trust decidiu criar um braço de transformação digital. E, bom, o Queiroga é o nosso gerente lá de transformação digital, eu estou como coordenador. Nossa ideia é cada vez mais levar a transformação digital não só através de sistemas, mas também através de cultura. Eu acho que foi uma decisão estratégica lá da empresa perceber ali a movimentação que o mercado estava tendo, de que inovar, de trazer mais tecnologia, né? A Oliveira Trust sempre foi uma empresa que foi muito marcada pela tecnologia, né, desde o início. E aí, nos últimos 4, 5 anos, ela acabou investindo mais forte ainda na transformação digital. E atualmente lá estou como coordenador de transformação digital. Legal. Como eu citei anteriormente, né, eu sou o gerente de transformação digital. Estou na Oliveira Trust há quase 5 anos já. Fui responsável em montar essa área de transformação digital. E o nosso objetivo lá, como bem falou o Davi, é trazer a transformação digital muito além do desenvolvimento. A gente quer trazer a novidade, quer trazer a inovação, quer trazer o que é a qualidade para o nosso cliente e para o nosso serviço interno. A Oliveira Trust sempre foi reconhecida pelo seu serviço de qualidade. A gente tem mais de 30 anos já no mercado, sempre trazendo soluções personalizadas, sempre trazendo o que o cliente precisa. E a transformação digital ela chegou justamente para poder trazer um pouco mais próximo do cliente isso aí, tá? Então é o que a gente faz no nosso dia a dia aí nos últimos 5 anos de Oliveira Trust. E é fácil fazer transformação digital, que depende muito de tecnologia, num mercado altamente regulado, que é o mercado financeiro, e que tem uma alta volumetria, uma criticidade. Como é combinar transformação digital com esses requisitos que já são consagrados dessa indústria financeira? Acho que você fez uma pergunta muito interessante, né? O nosso mercado ele é muito regulado. A gente tem o Bacen, a gente tem a CVM, a gente tem a Anbima, os nossos órgãos reguladores estão sempre de olho no que a gente faz. As diversas legislações, né? LGPD, GRPD. E é um mercado que é muito grande, movimenta muito dinheiro, né? O mercado de capitais. Mas a Oliveira Trust sempre teve por trás do seu dia a dia o apoio na tecnologia. Então, quando a gente pensa em transformação digital lá dentro, ela foi um caminho muito natural para a gente. A gente conseguiu chegar com muita tranquilidade, apresentar as ideias, trazer a novidade. Foi um pouco mais a nossa transformação, foi mais ter alguém olhando para ela do que realmente alguém para modificar a estrutura da empresa. Entendeu? Perfeito. E eu acho que é uma jornada muito interessante de você compartilhar conosco, porque com muita frequência a gente acompanha os projetos dos nossos clientes e a gente observa que falar de MongoDB, e especificamente de MongoDB Atlas, que são tecnologias muito habilitadoras de transformação digital, são coisas que nos aproximam a tecnologia das pessoas e das indústrias específicas, né, das áreas de atuação. Então, jornada super interessante. Eu acho que também para a gente entender um pouquinho
Como que vocês começaram a usar a MongoDB dentro da Olivera Trust? Da onde partiu essa primeira movimentação? Vocês já tinham experiência com a MongoDB antes, em alguma empresa que vocês trabalharam no mercado? Ou foi na Olivera Trust o primeiro contato com vocês? Acho que o primeiro contato com a Mongo foi ali na Olivera Trust. Até escolher a Mongo, a gente teve algumas tentativas, né? A gente começou, um dos nossos principais projetos, né, que é o Octo, a gente começou a desenvolver ele utilizando o MySQL ali com um banco relacional. Depois a gente percebeu algumas limitações, tanto por negócio como tecnologia que a gente queria avançar. A gente tentou um pouco o DynamoDB, o DynamoDB também tinha algumas limitações, algumas restrições. E a gente foi tentando algumas coisas, tentamos o DocumentDB da AWS, que aí acho que talvez ali tenha sido o divisor de águas pra gente, né? Quando a gente começou a trabalhar com o DocumentDB, a gente percebeu que ele era compatível com o Mongo. E aí a gente tinha a experiência ali um pouco do Mongo de usar e fazer POCs, ver vídeo, tutorial na internet, né? O time também tinha esse feeling ali no dia a dia. Então a gente percebeu que algumas coisas não funcionavam tão bem, né? Como compatibilidade ali com drivers, compatibilidade com operadores. E pra gente era muito importante que a gente tivesse sempre algo muito atualizado, né? Muito recente no mercado, porque a nossa ideia era entregar um projeto de ponta ali que pudesse se atualizar. E aí eu lembro que numa conversa com o time, né? O time trouxe, então vamos usar o Atlas lá, uma plataforma em nuvem, tem segurança, tem escalabilidade, é muito conhecida. E a gente ficou, mas o DocumentDB ele já é da AWS, já é ali fácil de entregar. E depois a gente foi vendo que o Atlas também era fácil de fazer a integração. Foi nesse momento, acho que a gente fez a virada ali de chave entre o DocumentDB pro MongoDB. E a gente começou a utilizar ali no Octo muito, um dos nossos principais projetos lá na Olivera Trust. E a gente conseguiu colher alguns bons resultados aí. Muito interessante. Me chama a atenção que vocês estão comentando conosco que a jornada de vocês começou num banco relacional, foi MySQL que você comentou? Isso. E depois você tentou um DynamoDB, e depois o DocumentDB, e finalmente encontramos desempenho, segurança, felicidade em MongoDB Atlas. E isso também me transmite uma jornada em que, num primeiro momento, você tentou trabalhar com banco de dados, no seu sentido mais clássico, né? E depois vocês começaram a pensar em plataforma ou em nuvem, né? Porque a gente vai olhar esses 3 últimos bancos que vocês comentaram. O DynamoDB e DocumentDB são bancos de propósito específico, baseados na nuvem, que são entregues pela AWS. E quando a gente olha para MongoDB Atlas, também é importante lembrar que estamos falando da plataforma de dados da MongoDB para construção de aplicações modernas nativas da nuvem. Então, se a gente parar para pensar, existe aqui uma trajetória, né, interessante na estratégia das tecnologias que habilitam a transformação digital de vocês. Então, como que foi esse direcionamento? Como é que foi algo natural ou de repente vocês pararam, fizeram uma reunião e... Peraí, gente, vamos parar de mexer com infraestrutura, com sistema operacional, com instalação de patch de banco de dados e vamos começar a usar agora algo como serviço? Eu acho que a nossa ideia inicial, né, era sempre utilizar alguma coisa em nuvem para poder aproveitar ao máximo ali da escalabilidade, do volume ali, a gente conseguir aumentar e diminuir conforme a demanda. A gente, acho que desde o início tinha isso em mente, mas como era um projeto muito inovador para a gente ali, a gente queria realmente testar as possibilidades e ver o que ia se encaixar melhor antes de realmente começar ali o projeto. Acho que todo mundo que acompanha sabe que depois que o projeto começa é muito mais difícil de você fazer uma alteração, principalmente em banco de dados. Então a gente queria testar mesmo as possibilidades antes de entrar em produção ou até, enfim, uma homologação na plataforma. A gente queria testar bem. Então a gente queria passar por essas etapas para entender por que a gente tá hoje no Mongo, por que hoje a gente está no banco não relacional. Para não ficar aquele sentimento assim, e se eu tivesse testado no banco relacional? Então, acho que foi uma trajetória, diria que talvez um pouco pensada ali da gente testar as possibilidades, né? Exato. Outro ponto interessante nessa jornada, como você comentou, quando a gente pensou em montar a nossa aplicação, ela tinha alguns pré-requisitos muito importantes. O primeiro desses requisitos era a questão de performance. Hoje a Olivera Trust é líder de mercado nos produtos que ela atua. Tá? Hoje o FDIC, a gente é líder de mercado. Tá? A nossa volumetria é maior de mercado, o maior fundo do mercado
hoje de FDIC está com a Oliveira Trust. Então, volume, depois a gente vai falar um pouquinho até desses números aqui com vocês, que são bem interessantes. Então, performance. Procurei performance. Segundo, eu precisava de segurança. E como é que é a melhor maneira de eu ter segurança se não ter um produto consolidado no mercado? Então, existem hoje N serviços de banco não relacional. E aí, fomos olhar todos os outros requisitos, para ver se a Mongo se encaixava, né? Fomos dar os famosos checks em cada requisito desses. Escalonabilidade, a gente tinha. Segurança, eu tinha. E por último, e não menos importante ali, eu precisava de muita flexibilidade. Um fundo de investimento do padrão que a gente trabalha hoje, eles são muito diversos entre si. Um fundo dificilmente se parece com o outro que a gente tem. Eles têm características muito diferentes. Quando eu penso numa modelagem de banco de dados tradicional, eu não consigo fazer isso num banco relacional. Ia me consumir milhares de tabelas adaptadas, um funcionamento que não ia atender o que eu queria, a minha performance ia sempre cair muito. Quando a gente procurou o banco de dados não relacional, foi justamente para atender essa necessidade de performance, segurança, escalabilidade e, no final, também a flexibilidade. Então, foi onde a gente testou os não relacionais do Dynamo, chegamos no Mongo Atlas e foi a plataforma que a gente resolveu adotar e estamos utilizando até hoje. Eu acho interessante isso que você nos traz, porque uma pergunta que eu escuto com muita frequência, na verdade algumas perguntas, né, tem a ver exatamente com isso. Primeiro, se a gente pode colocar uma carga crítica de trabalho para trabalhar em nuvem com o MongoDB Atlas. Então, sim, inclusive a MongoDB tem muitos casos de sucesso na área financeira, que existe, como a gente já está percebendo aqui na nossa conversa, uma alta volumetria, uma alta regulação que não admite erros. Então, fico muito feliz de escutar esse ponto, né, que uma operação crítica, né, de uma empresa que é líder de mercado, numa indústria tão desafiadora, consegue atingir esse objetivo. E uma outra coisa também que é interessante a gente comentar é a área de segurança, porque acaba sendo até como uma consequência, né, da regulação, né, da indústria, que a gente consegue atingir todos os requisitos, então, de criptografia em trânsito, repouso, uso, na questão de auditoria, né, de rastreabilidade, né, do que está acontecendo naquela informação. E ainda tem um terceiro elemento que é importante, que você comentou, que diferentes fundos não se parecem entre si, porque cada negócio tem a sua regra. E aí, vamos traduzir isso para a galera técnica que está nos ouvindo. Significa que cada fundo te manda uma interface diferente, um payload de JSON diferente, com atributos diferentes. E aí, quando você recebe essas diferentes cargas de trabalho, esses diferentes atributos, é difícil de trabalhar no relacional. É nessa linha que teve esses desafios de integração. Deixa eu dar um passo atrás. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho o que é um fundo de investimento, né? O que a gente trabalha, um FDIC, tá? Explicando o que é um FDIC, acho que depois eu consigo te explicar que tipo de dado é esse que a gente imputa dentro do nosso sistema, tá? O que é um FDIC? O FDIC é um fundo de investimento de direito creditório, tá? Direito creditório é uma dívida, um boleto, alguém deve para alguém. Acho que o exemplo mais simples que a gente consegue traduzir para as pessoas, pense num fabricante de produtos congelados, tá? Qualquer um desses da vida. Ele tem a sua produção e fornece isso aos supermercados. Ele faz esse fornecimento ao supermercado, o supermercado, de acordo com o acordo comercial que ele fez com o supermercado, ele vai pagar em 30, 60, 90 dias. Tá? Durante esse tempo que ele tem esse débito junto com esse fornecedor, o fornecedor está sem capital. Ele precisa de um capital de giro, ele precisa de dinheiro. Qual a primeira maneira que você pensa em conseguir capital de giro? Você vai ao banco. Você chegando no banco, você vai ter as taxas de juros mais altas, você vai ter mais dificuldade em acessar esse dinheiro, tá? E aí ele recorre ao mercado de capitais. E aí vem o FDIC. Ele vai pegar essa dívida, tá? Vamos pensar aqui que ele vendeu R$1.000 para um supermercado XYZ. Esses R$1.000 que ele está em mão, ele sabe que vai receber daqui a 60 dias. Ele vai pegar para esse fundo, para esse FDIC, que é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, né? Direito Creditório à Dívida, e vai vender, falar aqui, toma aqui esse boleto. Ele é R$1.000, você vai ter uma taxa de desconto de 2%, tá? Então, eu recebo na hora os meus R$980, esse fundo daqui a 60 dias recebe R$1.000. Ou seja, seus investidores lucraram, ao final de 60 dias, 2%, tá?
Isso a gente pensando aqui para uma coisa pequenininha, para um negócio entre um fornecedor diretamente com o seu cliente ali. Mas a gente tem hoje com fundos de investimento de direito creditório, com cartão de crédito, recebíveis dos mais diversos tipos que você imagina, tá? Então você imagina, eu posso ir desde compra de carro, a maquininha de cartão de crédito, que é o nosso maior volume hoje, diga-se de passagem, da carne, do congelado, qualquer coisa que gere um direito creditório, um empréstimo, hoje o INSS, por exemplo. Gerou um direito creditório, a gente pode gerar um fundo, pode estar vendendo. E aí é onde entra um pouco o que eu falei. Quão diferentes são esses direitos creditórios? São muito diferentes. Eu vou ter desde a dívida que, novamente, do supermercado, eu conheço, tem um fluxo ali, como um consignado. É um fluxo de 60 parcelas, preciso conciliar com o INSS, a gente tem um processamento que a gente chama de critérios de elegibilidade. Eu vejo se eu posso ou não posso comprar aquela dívida. Um fundo quer ter o maior lucro possível. Então, eu vou definir que regras eu que faço para comprar aquela dívida. Eu não vou comprar qualquer dívida. Vou dar um exemplo. Se você tem uma dívida já com o meu fundo, de um débito seu, eu vou comprar uma outra dívida sua. Sei que a chance de você não me pagar é muito grande. Então a gente precisa verificar isso. Eu não quero concentrar a minha dívida em você. Dentro de todo esse ecossistema é onde entra o nosso sistema aqui, o Octo, né? Que a gente falou aqui no início, que é a nossa plataforma de gerenciamento de carteiras. E aí eu preciso modelá-lo para ele poder aceitar qualquer tipo de dado desse. E como é que esse dado chega hoje lá? A gente vem desde a API, tá? Uma entrada via API, um JSON, mais conhecido do mercado, né? Há um arquivo padrão bancário chamado KNAB. Ele é um arquivo posicional. Ele vai vir de 100 colunas a 960 colunas. É um padrão realmente muito extenso. Eu não tenho algo 100% padronizado. Cada operação padroniza o seu. Como é que eu vou fazer isso no banco de dados? Para cada operação eu vou gerar uma tabela? Imagina que loucura que isso seria para o nosso dia a dia. Então a gente pensou um pouco mais como é que a gente pode fazer para que eu possa ter as operações entrando de maneira automática, de maneira simples, rápida a configuração e que, ao mesmo tempo, eu tenha uma confiabilidade muito grande. Davi vai contar um pouquinho melhor esses números aí, mas hoje uma operação, a gente consegue botar uma operação no ar com um padrão de complexidade grande em pouquíssimos minutos, tá? Coisa que se você parasse para pensar antes da nossa plataforma, você levaria dias, talvez. Talvez necessitasse, inclusive, de programação, coisa que a gente não tem hoje, tá? Perfeito, ficou super claro. E aqui, gente, eu quero destacar o seguinte: a gente percebe que existe uma série de regras de negócio complexas, regras que são necessárias porque modelam a nossa vida real, a vida das pessoas, e a vida é complexa. E aqui a gente percebe o seguinte: tem um tema que a Júlia e eu falamos ao longo aqui da nossa série, aqui do Fala MongoDB, que eu sempre repito muito, né? Modelo flexível de dados. E isso que você está nos contando, me parece ser exatamente que o modelo de dados flexível, documental, que a gente encontra em MongoDB, beneficia diretamente esta complexidade, ou na verdade, resolver esta complexidade de uma regra de negócio, né? Fora isso que você já comentou, de conseguir escalar conforme necessário, de ter esta alta volumetria. Mas você comentou que o Davi tem alguns números para comentar, e eu estou curioso. Eu quero saber se a gente está falando de centenas de transações, milhares de transações, milhões de transações, que você puder contar para a gente aí, queremos saber. Sim. Nos conta um pouco também desse projeto, do projeto Octo, os benefícios que você viu ao trazer MongoDB e o que você conseguiu perceber, principalmente comparando com os outros testes que você também teve com as outras fornecedoras do mercado, para a gente também ter esses números que o Lourenço adora números, né? Legal, assim, primeiro para falar um pouquinho do Octo, né, eu acho que vale a pena contar por que a Olivera Trust investiu em ter uma plataforma de controle de direito creditório que o Gabriel estava explicando pra gente, né. Eu acho que a gente chegou à conclusão que o mercado é um pouco carente nessa parte de controle de recebíveis, né. Talvez muito pela complexidade que a gente estava falando, talvez um pouco pela dificuldade ali de você entender o negócio, porque é uma coisa muito específica da área. Então, a Olivera Trust, com 30 anos de mercado, líder do mercado, não poderia ficar ali refém, né, de uma plataforma, de um sistema de terceiros para poder entregar uma boa qualidade de serviço ali para os seus clientes. Então, acho que a diretoria ali, né, conseguiu enxergar algumas lacunas para serem preenchidas nesse sistema de mercado, de prateleira, e aí trouxe a missão lá para a gente, lá na FinTools, lá que a gente chama com o nosso braço de transformação digital.
E a gente começou a desenvolver o Octo justamente para poder atender esses requisitos que a empresa tinha, tanto de volume, tanto de segurança, né, que a gente já mencionou aqui. Então, hoje o Octo, ele é nossa plataforma ali, controla 100% dos nossos recebíveis. A gente hoje tem um volume aproximado de 2 bilhões de documentos. 2 bilhões? 2 bilhões de documentos. Uau! É um bom volume, a gente tem esse volume, se a gente for parar a pensar aqui, talvez em 2 anos a gente está chegando nesse volume. A gente começou a fazer algumas migrações ali meados de 2022, obviamente pelo volume a gente decidiu fazer por partes ali, faseados. Então na primeira fase a gente tinha ali aproximadamente 56, 60 milhões de documentos. Tô traduzindo aqui para o Mongo, né? E você vê que de 2022, meados de 2022 para agora, meados de 2024, a gente está falando que subiu de 60 milhões para 2 bilhões de documentos. Então, assim, é um volume muito grande. A tendência é que esse volume aumente, né? Assim, a gente já tem no gatilho ali, tanto para a infraestrutura nossa ali com a Mongo, como a nível de código, já preparado para a gente poder crescer sem ter nenhum tipo de susto, né? Dar o conforto ali para a área, para eles poderem conseguir vender sem se preocupar com como vamos hospedar aquela quantidade toda de volume. Em nível financeiro, a gente está falando aí de 84 bilhões, mais ou menos, em carteira. Então, é um volume financeiro muito expressivo ali sobre custódia. Então, dado esse volume tanto de dados como de valor, né? A gente tem uma atenção muito grande. A gente tem um cuidado ali muito, muito alto com as informações, como, por exemplo, a movimentação ali durante o dia, quem acessa o sistema. A gente hoje, a nossa plataforma, ela fica disponível todos os dias da semana. A gente não tem nenhuma limitação de horário. Isso era uma das lacunas que a gente encontrava nos outros sistemas. A gente tem toda essa flexibilidade que o Queiroga mencionou, né? Então, hoje, por exemplo, um analista sênior lá da Olivera Trust, ele consegue entrar, parametrizar uma operação em 5, 10 minutos, tá? E essa operação já fica disponível para o cliente, por exemplo, homologar. Enviar seu primeiro payload lá para poder testar nossa API, enviar um KNAB, né, que é o formato ali um pouco mais tradicional. Isso tudo a gente já faz, tanto através de API, como integrações com buckets, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma versatilidade muito grande para poder atender o cliente, coisa que a gente sentia um pouco de falta nesse sistema de prateleira. Né? Júlia, acho que com 2 bilhões de documentos e 84 bilhões de reais, 24/7 operando, eu acredito que nós temos uma operação muito crítica, rodando muito com crítica. sucesso, com o MongoDB Atlas. E tem um outro tema interessante que você comentou, que agora você faz, então, a disponibilização, a configuração da operação em minutos, horas, e antes eram em semanas, talvez? Dias, semanas. Então, aqui a gente tem um go-to-market acelerado, um atendimento ao cliente final da Olivera Trust, que ficou muito mais ágil. É isso mesmo? É isso, né? Acho que a Olivera Trust, ela sempre quis atender o cliente da melhor forma possível. E, como você comentou, semanas, horas, é porque no sistema antigo a gente tinha um relato que tinha que abrir um chamado. Sei. Aí abre um chamado para poder criar, parametrizar. E aí, às vezes, você vai parametrizar, a pessoa do outro lado não entende também, porque não está ali no dia a dia, né? Vivendo ali o que a Olivera Trust precisa do mercado financeiro, se atualizando. Então, às vezes demorava semanas, dias, para poder ter uma operação ali funcionando. E hoje, assim, acho que foi um dos maiores pedidos que a gente recebeu no início. Pô, a gente quer conseguir parametrizar, né? Queiroga mencionou dos critérios de elegibilidade. A gente já tem diversos critérios cadastrados na plataforma. Como a gente já tem mais de 100 operações rodando, então, imagina que cada operação vão ter ali 5, 10 critérios. Então, se você multiplicar, você vai ter um número bem grande de critérios de elegibilidade. E também é possível cadastrar pela plataforma. Não precisa abrir um chamado, não precisa esperar Faz um autosserviço. Um né? autosserviço. Impressionante. A ideia é que fique disponível e você não precise do suporte de TI ali da plataforma para você poder entregar o teu resultado. Não, perfeito. Mas eu tenho uma pergunta polêmica agora. Com tudo isso que vocês estão me contando, de benefícios, requisitos, criticidade, regulação, certamente ficou mais caro o orçamento de vocês ao trazer MongoDB Atlas. Vocês gastaram mais dinheiro com isso. Na realidade, hoje, quando a gente pensa em custo, né? Quando eu olho para a minha operação, hoje eu não tive um custo maior. Na realidade, eu tive mais performance, mais qualidade e consegui manter exatamente o mesmo custo que eu tinha antes. Acho que esse foi um dos grandes diferenciais, inclusive, a gente conseguir vender essa ideia, dessa maneira de desenvolver. Eu vou ter o mesmo custo e vou ter uma qualidade melhor.
Inclusive, hoje, a nossa plataforma ela é 300 vezes mais rápida do que a plataforma tradicional do mercado, utilizada antes. Isso justamente com a qualidade que a gente conseguiu trazer do banco de dados. Você imagina os 2 bilhões de títulos que o Davi falou aqui, eles são precificados diariamente, ou seja, todo dia eu preciso dizer quanto esse título vale. Em cada dia ele tem um valor diferente. Você imagina fazer isso todos os dias para 2 bilhões de títulos. E hoje a gente faz isso 300 vezes mais rápido do que qualquer plataforma de mercado. É super desafiador. Júlia, você me permite mais uma pergunta? Claro, por favor. Você comentou da plataforma, que existe uma plataforma no mercado que a gente conhece, é muito consolidada e que é feita em tecnologias também consolidadas. Então, baseada em banco de dados relacional e é baseada também em linguagens de programação também já muito consolidadas, talvez até com paradigma, se não orientado a objetos, ainda cliente-servidor, orientado a objetos. Então, você sabe muito bem de qual plataforma eu estou comentando, né, galera? Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, como está sendo migrar dados? Porque você comentou de migração, né, Davi? Então, eu estou imaginando o seguinte, você está migrando dados, como um projeto de grande porte normalmente é feito faseado, você está saindo de uma plataforma que tem essas tecnologias consolidadas e que não entregam todos esses requisitos que foram comentados até agora. Como é essa migração? Como isso está acontecendo? Esse trabalho de migração iniciou ali em meados de 2022 e a gente, acho que se não me engano, ali em meados de 2023, a gente consolidou toda a migração. Então, hoje, a gente já roda 100% na própria plataforma do Octo. Mas durante a migração ali, realmente tinha um desafio. Até para poder extrair os dados do sistema antigo ali, a gente tinha uma dificuldade, porque às vezes o sistema não conseguia exportar os dados, né? A galera que gosta de extrair relatórios, imagina extrair um relatório com 50 milhões de linhas, 100 milhões de linhas. Então, a gente teve um trabalho muito grande para trazer os dados. Foi realmente um trabalho grande do time lá, né? A gente teve que envolver algumas áreas para poder entender como funcionava. E aí a gente conseguiu trazer todos os dados para a plataforma e a gente conseguiu ver claramente a diferença de você gerar essa quantidade de dados utilizando uma tecnologia um pouco mais antiga. Consagrada no mercado. Vintage. Vintage, gostei dessa aí, vamos usar. Utilizando essa tecnologia, utilizando a nossa plataforma, né, com o suporte ali do Mongo Atlas. Então, assim, por exemplo, os relatórios, né, que a gente estava citando agora. No sistema antigo, demorava às vezes um dia. O pessoal botava para gerar num dia e pegava no dia seguinte. Hoje, na nossa plataforma, a maioria dos relatórios, claro que tem alguns que, devido ao volume, a gente realmente precisa de um pouco mais de tempo, mas a maioria dos relatórios a gente gera em poucos minutos. Os mais pesados, poucas horas, que seriam, talvez nem extrairiam lá no sistema antigo. Então, a gente tem vários casos de sucesso lá, né? O pessoal comenta, né, de processamento, de geração de relatório. Realmente, assim, foi uma mudança muito grande, assim, acho que mudança no dia a dia do pessoal que usa o sistema, né? De que usa a plataforma ali do Octo, eles sentem uma diferença absurda na performance, na forma de consultar os dados, acho que na forma de extrair a informação. Então, acho que realmente foi um marco ali para a Olivera Trust. E fazendo um complemento aqui, a gente falou de relatório e extração de dados, né? Foi a sua pergunta. Hoje, para os fundos que a gente trabalha, a gente tem um relatório legal que a gente tem que emitir, chamado 3040. Um relatório totalmente complexo, ele revê literalmente toda a base do fundo, todos os direitos creditórios que estão ali, já venceram, já foram vencidos, já foram pagos. Então, uma vez por mês eu preciso olhar minha base de dados inteira. Esse é um relatório que, no nosso sistema vintage, gostei da palavra, vou usar, às vezes não conseguia extrair. Isso tinha que ser feito de maneira manual, às vezes, de tão volumoso e complexo que era. Hoje, juntamente com o Mongo, a gente conseguiu trazer essa performance e atender uma legislação, que acho que foi uma pergunta que você me fez lá no início. Hoje eu consigo atender com excelência uma legislação graças à velocidade e à performance que eu consegui com a tecnologia atual que a gente trabalha no nosso sistema. Perfeito. Para mim ficou extremamente claro, Júlia, que a gente percebe que tecnologia está sempre muito atrelada com critérios de sucesso de negócio. Seja a satisfação do nosso cliente final, seja atender uma regulação, que é muito importante, atender as leis dos países nos quais a gente está trabalhando. Bom, até aqui tá tudo muito bem, muito bom. Parece até que o Lourenço combinou com eles o que falar. Mas dores, desafios
teve algum lado ruim? O que aconteceu entre a implementação? A gente sabe que num casamento nem tudo é flores, né? Então, nos conta um pouquinho. Realmente, Júlia, o nosso início foi bem difícil. Quando a gente para pensar em banco de dados não relacional, a gente não tem tantos profissionais no mercado e o conhecimento, ele não é tão difundido. A gente vem com aquele conhecimento do relacional. Como é que eu pego do relacional e jogo para cá? Foi quando a gente começou a trabalhar, realmente entendemos que era o Atlas, tinha todos aqueles benefícios. Quando a gente trouxe os dados, eles não casaram da maneira que a gente imaginava ali dentro. Pensamos em performance. Como é que eu compenso performance? Joguei meus servidores lá em cima. Então, meu custo começou a subir, começou a ficar desbalanceado. E nesse momento a gente começou a procurar o Mongo. Falou assim, como é que a gente pode fazer isso aqui? E a gente barrou no primeiro momento com uma situação que pra gente foi um pouco mais difícil. A gente precisava dos serviços profissionais, né, de vocês, para poder entender e converter um pouco o nosso trabalho. Nesse momento a gente tomou um choque. Falou, poxa, contrata a Mongo, quero trabalhar com eles. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Vou ter que pagar mais? E naquele momento foi um primeiro choque. A gente parou, pensou de novo, faz sentido, não faz sentido, tá? E nesse tempo que a gente parou para pensar um pouco se a gente ia seguir ou não com a plataforma, até porque tinham poucos profissionais no mercado que conheciam o Mongo, eu ia me aventurar numa coisa que talvez, apesar de ser consolidada no Brasil, ainda era pouco conhecido, né? Como é que eu ia fazer se eu não conseguisse andar com aquilo ali? Eu ia ficar refém da Mongo? Vamos lá, desculpa o termo, tá? E nesse meio termo a gente acabou encontrando alguns profissionais dentro da própria Mongo que ajudaram nessa jornada de sucesso, né? O primeiro deles foi o nosso responsável pela nossa conta, na época, o Eduardo Landé, que chegou junto com a gente, explicou, tentou orientar como é que a gente fazia aquilo ali acontecer, tá? E a gente conseguiu esse início, colocamos o software em homologação, vamos funcionar, começamos a homologar. O volume de dados cresceu absurdamente. Batemos no primeiro impacto. A performance começou a cair. Não poderia cair. A gente desenhou para ele ser o mais rápido possível. E aí, conversando com o Eduardo, ele trouxe a equipe dele de maneira muito proativa. E aí, na época, entrou o Felipe Simão, que era o outro consultor que trabalhava diretamente com ele. E ele ficou muito próximo da gente. Trouxeram para a gente, inclusive, os serviços profissionais de forma gratuita no primeiro momento. Falou assim, vamos apresentar para vocês como é que é. A gente tem interesse que vocês tenham sucesso e acho que isso é muito interessante, porque no final do dia não era uma relação de consumidor e prestador de serviço, e sim de parceiros. Aconteceu realmente uma parceria estratégica naquele momento, no qual o serviço profissional, acho que a atenção dos profissionais e acho que um grande diferencial quando a gente para pensar em bancos de dados não relacionais é ter um atendimento em português, um atendimento muito próximo, tá? Ele era literalmente num domingo, 11 horas da noite, eu mandando mensagem para o Felipe Simão. Felipe Simão, preciso da sua ajuda. Como é que isso funciona? E ele te atender ali. Eu acho que foi um período muito complexo, porque a gente precisava realmente fazer funcionar. A gente apostou nossas fichas no Mongo e acho que a Mongo conseguiu entender isso naquele momento. Como é que a gente faz para poder fazer funcionar? A gente tinha um suporte. O suporte você tem o modelo free, o modelo pago. O modelo free levava 2 horas para ser atendido. Eu posso esperar 2 horas dentro da minha criticidade? Numa dessas, novamente, o serviço de vocês profissional, a equipe teve muito junto com a gente e apoiou. E aí nisso, acho que a gente teve um outro benefício bem interessante ali, que foi um desafio também, é um desafio para a gente até hoje, que é fazer o Mongo funcionar da melhor maneira possível. O Mongo é uma plataforma gigantesca. Como é que eu posso fazer que ele funcione da melhor maneira? Sozinho eu não vou conseguir. E, sinceramente, ninguém vai conseguir, tá? A gente precisa do apoio de vocês. E aí, nesse momento, com os serviços profissionais, a gente teve uma equipe qualificada que entendeu o nosso processo, que acho que é o mais importante. O mercado financeiro é algo extremamente complexo. Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas é difícil de entender. A gente conseguiu uma equipe que entendeu como é que funcionava, entendeu como o nosso produto funcionava, e aí ela entrou com a nossa equipe de desenvolvimento. Nesse momento, a gente conseguiu ter uma evolução cada vez maior. E aí, nesse momento, eu vou passar para o Davi aqui, que ele foi o cara que literalmente fala diariamente com a equipe, tá? Trocando essa ideia, entendendo um pouco mais. E vou deixar ele explicar um pouquinho como é que foi esse contato aí nos últimos meses. O Queiroga deu uma boa resumida ali, né? Assim, alguns pontos que me chamaram a atenção. Realmente foi a questão da parceria, né? Quando a gente começou a utilizar a Mongo ali na homologação, a gente começou a ver que conforme a gente ia botando mais documentos, a consulta fica mais pesada
tem mais dados para você trazer e aí fica mais lento. E a nossa ideia é que o sistema seja rápido, que a informação chegue no usuário ali, se possível, em tempo real, que é o sonho de todo usuário. E aí a gente conseguiu entender que para o Mongo fazer aquele suporte, fazer aquela parceria, não necessariamente ela precisa estar cobrando, ter um custo mais alto. Acho que ficou claro para a gente que a ideia é que a gente ficasse satisfeito tanto com o custo que a gente estava tendo, como com a entrega ali dos dados que a gente estava precisando. Então, a gente estava falando com o Simão, né? O Simão teve pra gente, assim, um papel muito importante. Às vezes ele, como a gente comentou, né? No início ali, eu acho que a gente não tinha muito suporte em português, né? A galera era mais... falava inglês ali, o time às vezes tinha um pouco de limitação para poder falar inglês. A gente não conseguia traduzir tão rápido com a necessidade que a gente queria. Então, o Simão, às vezes, trabalhou com a gente, às vezes, até como um tradutor. Disse, não, peraí que eu vou traduzir aqui pra galera. E falava pro pessoal, voltava com a gente. E um dos sentimentos que a gente passou para ele foi assim, Simão, cara, a gente tá colocando mais documento, mais dados. E o nosso custo tá só dobrando. Vai ter uma hora que vai ficar inviável. A gente não vai conseguir suportar o volume que a gente quer chegar, 2 bilhões hoje, com custo para ter isso. Ele, não, cara, vamos trabalhar junto. A gente tem um pessoal profissional aqui que consegue otimizar as consultas, otimizar a forma de guardar os dados, otimizar a forma de você distribuir essa informação dentro do documento. Então, eu acho que a nossa experiência começou ruim, talvez porque a gente não conseguiu enxergar a melhor forma de começar. Eu acho que a gente tentou começar como a gente vai vendo um tutorial, às vezes, na internet. Assim, vai testando, vamos testando. Mas eu acho que esse sentimento, talvez particular, mas é que a gente, às vezes, não consegue enxergar esse suporte tão próximo. Até falando de uma AWS, por exemplo, hoje, para a gente pegar um suporte da AWS a esse nível que a gente tem, um contato do WhatsApp para a gente poder mandar uma mensagem, ligar 11 horas da noite do domingo, eu particularmente não conheço. É difícil você ter isso. Então, assim, a gente talvez não sabia que tinha essa possibilidade. Acho que foi o que chamou a atenção pra gente. Cara, então peraí, eu posso falar com ele e ele vai correr atrás lá da galera internamente e vai trazer pra gente a resposta. Então, acho que a gente passou de um desconhecimento sobre como funcionava talvez o suporte e a entrega de vocês das informações para um conhecimento do tipo, cara, é diferente. Vou mandar uma mensagem, alguém vai entrar em contato comigo. Queiroga mencionou do SLA de 2 horas, eu lembro de uma brincadeira que eu fiz com o Simão na época, assim, Simão, 2 horas pra mim, acabou o mundo, cara. 2 horas é muito tempo. Eu preciso de 5 minutos, 10 minutos. E o Simão, mas 2 horas é um tempo razoável. Eu falei assim, não, cara, você não tá entendendo. Às vezes eu preciso de 10 minutos pro cliente poder receber o valor dele lá. Então, assim, e aí, não, cara, beleza, entendi. Realmente é um cenário diferente, a gente precisa tentar dar uma atenção para você. Então, cara, assim, hoje a gente tem um contato muito bom, né? A gente consegue destravar algumas coisas, às vezes tirar dúvida, né? Isso também é muito legal, né? A gente, às vezes, tá no dia a dia ali na correria, chega uma mensagem, então, tá saindo tal novidade aqui. Faz sentido para vocês? Quer marcar uma apresentação? Então, tem o horário semana que vem para apresentar tal solução. E aí eu disse, caraca, verdade. Às vezes a gente não estava ali procurando, mas chegou aquela informação pra gente. Então, hoje a nossa experiência é muito boa, mas eu não sei qual o momento que a pessoa está assistindo aqui, né? Às vezes ela está no momento que a gente estava 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Eu acho que o caminho, pelo menos pra gente, que funcionou foi entrar em contato e jogar limpo. Nosso objetivo é esse. A nossa intenção é que fique mais rápido, que o custo seja menor. Assim, eu acho que não tem problema falar, cara, eu quero que o meu custo seja menor. Assim, eu acho que o papel da Mongo aqui é entender como vai atender a gente melhor. E o custo, obviamente, é algo que interfere bastante, né? E é isso mesmo. Vocês dois comentaram de diferentes áreas da MongoDB. Então, galera que nos acompanha, aqui na playlist, nós temos episódios com pessoa da área de arquitetura, que é o Heloísio. Temos episódios com sucesso ao cliente, que é o Adriano. Temos episódios de serviços técnicos com o Douglas. Temos episódios de serviços profissionais com o Wellington. Então, para você que quer saber mais sobre as diferentes áreas da MongoDB que entregam essa experiência que o Queiroga e o Davi estão comentando, acompanhe a gente aqui na playlist. E voltando para o que você comentou dessa experiência, o Queiroga falou do time das pessoas desenvolvedoras da Oliveira Trust. Como foi essa jornada de sair estritamente de um pensamento relacional, porque é algo que a gente vive há 50 anos no desenvolvimento de software, e começar a pensar no NoSQL? Quero saber, na verdade, pergunta direta, se a galera
olhou com desconfiança pegar 10 tabelas e juntar num documento. Isso foi estranho pra galera? Eu acho que é estranho até hoje. É estranho? Conta pra gente isso. A cultura foi muito do banco relacional, né? Acho que todo mundo começa a programação trabalhando com banco relacional. Não sei se é porque é mais fácil, se talvez seja mais... Vem da planilha, né? Vem da planilha, pode ser, tem as colunas lá certinho na planilha, pode ser. Então, assim, realmente foi um aprendizado. A questão toda é que a Olivera Trust, né, a Fintus, ela tinha essa necessidade de trazer inovação, de ser alguma coisa nova, de transformar. E a gente já tinha um sistema vintage, que a gente já imaginava como era feito ali. Então, a gente já sabia que, cara, se fizer igual, ou se fizer parecido, o resultado vai ser parecido. Então, a gente precisa mudar. A gente precisava mudar a direção. Então, a gente realmente... Eu acho que até hoje a gente tem pouca gente no mercado com conhecimento avançado ali, principalmente para o nosso caso de grande volume, né? De ter que dividir ali as informações. Então, a gente teve um desafio, na verdade tem até hoje, né? Até hoje a gente procura bons profissionais que possam atender a gente nessa área. Inclusive, a gente está com vaga aberta, não sei, fazer um merchanzinho, né? Não, sempre é bem-vindo. Pode fazer seu comentário. Sim, então, não, vagas abertas, procura o Davi e o Queiroga para trabalhar na Olivera Trust. Profissionais de Mongo, pode procurar no LinkedIn, pode procurar no site da Olivera Trust, tem lá a vaga aberta, a gente vai ficar muito feliz de receber o seu currículo lá com a gente. Ou seja, MongoDB é um diferencial no mercado. Com certeza. Fica a dica. Para quem ainda está com medo de trabalhar, de sair, na verdade, do relacional e trabalhar com o MongoDB, podemos afirmar com tranquilidade que aceitar a denormalização dos dados, ou seja, a gente colocar mais de uma entidade no mesmo documento, é algo que trouxe desempenho e que permitiu a gente ter essa experiência final para os clientes da Olivera Trust. Está correta essa minha afirmação? Para mim sim, eu acho que tem que saber usar. Acho que é a grande questão. E aí, assim, a gente tem, hoje no site da Mongo tem algumas explicações ali, tutoriais, né, que o pessoal pode acessar. Mas eu acho que o mais importante é realmente entender que existe uma diferença entre o relacional e o não relacional. Não dá para só migrar, né? Como você falou ali, tenho 3 tabelas, vou migrar em 3 coleções diferentes. Às vezes você vai poder juntar na mesma coleção, juntar o documento, mas às vezes você não vai poder juntar todas as informações. Às vezes você vai deixar ali o dado mais quente ou mais acessado na mesma coleção, no mesmo documento, e aí você vai ter um outro que você vai acessar em outro momento. Então, acho que entender a necessidade e saber como funciona, acho que é o principal objetivo ali da pessoa que está começando. Mas, assim, não tem nenhum mistério. É prática, estudar, buscar conhecimento, fazer teste, e ir aumentando, diminuindo o tamanho do documento. Assim, uma experiência que a gente passou, por exemplo, se você coloca um documento muito grande, com muito volume de dados, você tem um tempo de resposta. Se você coloca um documento menor, mesmo com muito volume de dados, você tem uma resposta completamente diferente, um tempo de resposta bem menor. Então, tem que saber encaixar como faz para usar ali o melhor do Mongo. A parte de inserção dos dados ali realmente é muito rápido, então às vezes vale a pena você inserir mais documentos, porque o tempo de resposta ali na inserção é baixo. Às vezes vale a pena você ter mais documentos, pensa, mas eu vou ter 5 milhões de documentos, poderia juntar tudo em um documento só, eu ficaria com 1 milhão só. Às vezes é mais rápido você ter 5 milhões de documentos do que ter um só. Claro que vai caso para caso, né? Mas eu acho que é importante a pessoa testar. Pegar ali o que é a necessidade dela, fazer os testes. Não é difícil, a gente tem um monte de informações na internet. Basicamente é um JSON. Claro que tem ali os seus índices, tem as agregações, tem a ordenação que a gente precisa entender um pouco bem. Mas dá para testar, dá para usar ali o community para você fazer os seus testes e entender qual é a diferença. E, em cima disso tudo, trocar ideia com a galera da MongoDB. Você falou de community, trocar ideia com a galera da comunidade de MongoDB aqui no Brasil, que está bastante fortalecida desde o ano passado, com pelo menos 3 grandes grupos de usuário. Um aqui em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e outro em Florianópolis. Muito bom. Bom, queria agradecer vocês por terem vindo aqui compartilhar com a gente o caso de uso de vocês. E queria pedir para você aqui em casa, se você reparou na cor do tênis do Lourenço e se você descobrir de qual empresa é a meia dele, comenta aqui nos comentários que você vai ganhar um brinde. É isso aí, gente. É um negócio certo aqui com a Júlia.
Davi Queiroga, muito obrigado pela presença aqui no Fala MongoDB. Foi muito bom receber vocês e ter essa conversa sensacional, compartilhando os desafios e muito do sucesso da Oliveira Trust com o MongoDB Atlas. Eu sou o Lourenço Taborda. Eu sou Júlia Comarim. E este aqui foi mais um episódio do Fala MongoDB.